Nova Orleans, com seus becos sinuosos, arquitetura de influência francesa e um passado mergulhado em mistério, é conhecida não apenas por sua vibrante cultura, mas também por suas histórias de assombrações. Uma parte fundamental desse folclore é ligada a uma tragédia que assolou a cidade no século XIX, a epidemia de febre amarela. Essa enfermidade mortal, que varreu implacavelmente as ruas de Nova Orleans, não apenas deixou um rastro de sofrimento e morte, mas também contribuiu para a construção de uma aura assombrada que permanece até os dias atuais. Nesse vídeo, você irá conhecer alguns lugares cercados de mistérios e que são assombrados pelas almas inquietas dessa tragédia que marcou Nova Orleans. A febre amarela foi a verdadeira assassina dos habitantes de Nova Orleans, entre 1796 e 1905, cerca de 50 mil pessoas morreram. Na época, sem cura conhecida, durante os piores anos, os mortos eram empilhados uns sobre os outros, e o cheiro impregnava as ruas. Alguns corpos eram levados para o que é hoje conhecido como o Museu da Farmácia. O prédio que abriga o museu foi construído em 1823, e o Dr. Joseph Dupin assumiu o estabelecimento em 1855. Foi durante essa epidemia que o farmacêutico atraiu mulheres grávidas com as quais ele conduziu experimentos no andar de cima da casa, ocasionando as suas mortes, e não se sabe quantas mulheres morreram ou o que aconteceu com seus restos mortais. Circulavam boatos de que ele misturava tônicos que pareciam não funcionar ou usava componentes com drogas viciantes, em suas prescrições. Dizem também que ele adicionou ritos e rituais de vodú à sua prática, e alguns vizinhos viam pacientes entrando no prédio, mas não os viam saindo. Por mais de uma década, o Dr. Dupin continuou com seus terríveis experimentos até que morreu em 1867, devido a complicações da sífilis. Hoje o prédio é considerado um dos locais mais assombrados de Nova Orleans, e muitos afirmam que o Dr. Dupin é a figura assustadora mais comum. O espectro de um homem baixo de meia-idade com bigode foi visto vagando pelas instalações, vestindo uma cartola marrom e um terno marrom sob um jaleco branco. O espírito é mais visto na escada que liga os fundos da loja ao segundo andar, e segundo relatos, o fantasma tem o hábito de abrir armários, jogar livros, mover itens, reorganizar vitrines trancadas, e frequentemente disparar o alarme contra roubo. Visitantes relataram que foram empurrados por uma força invisível, e mulheres grávidas sentiram náuseas ou cólicas abdominais no segundo andar, onde Dupin realizava seus horríveis experimentos. Dizem também que outros fantasmas se escondem no museu, incluindo uma mulher no pátio que alguns pensam que pode ter sido uma vítima do farmacêutico ou da febre amarela, e duas crianças, que talvez sejam os filhos de Louis Dufilon Jr., o primeiro proprietário da farmácia. O museu fica localizado no famoso bairro French Quarter, que é um lugar onde se concentra a maior parte das manifestações paranormais originárias da epidemia. Localizado no bairro, está o restaurante Flanagan's Pub, que antes de ser um restaurante, o local serviu como um necrotério temporário, durante o verão de 1853, para abrigar os corpos das vítimas da febre, então não é de se espantar que o lugar seja assombrado. As luzes do nada se apagam nos banheiros, deixando os clientes em completa escuridão, os plugs das geladeiras são retirados das tomadas, sabe-se lá por quem, e em uma certa ocasião, misteriosamente os banheiros transbordaram, porém os encanadores não encontraram nada de errado com os canos. Também localizado no French Quarter, o Andrew Jackson Hotel foi construído em 1890, mas o terreno já tinha muitas histórias antes do surgimento do hotel. Em 1792, o local abrigou um internato e um orfanato para meninos, muitos deles perderam os pais devido à febre amarela. 2 anos depois, em dezembro de 1794, um incêndio devastador arruinou a cidade, destruindo um grande número de edifícios em todo o bairro. O internato foi um dos prédios que foi consumido pelas chamas, e 5 órfãos morreram. Hoje, os hóspedes relatam ouvir risadas e passos de crianças correndo pelo hotel e brincando no pátio. Alguns alegaram que as televisões foram ligadas à noite enquanto eles dormiam, e quando olharam viram o espectro de uma criança sentada no chão em frente à TV. O quarto 208 é conhecido por ser assombrado por um menino chamado Arma. Os hóspedes disseram sentir algo frio tocando sua pele, ou que seus lençóis foram puxados à noite, enquanto outros foram empurrados para fora das camas. As luzes e torneiras ligam e desligam sozinhas, e quando isso acontece, os visitantes dizem sentir que o ambiente fica frio.
seus pertences pessoais também são movidos de um lugar para outro, ou desaparecem completamente. Outro avistamento de fantasma comum entre várias pessoas e funcionários do hotel, é o de uma mulher que parece estar arrumando os quartos, ajeitando os travesseiros e até mesmo reorganizando os móveis. Enquanto alguns dizem que é uma ex-governanta do hotel, muitos acreditam que pode ser alguém que cuidava dos meninos no internato, e que mesmo após a morte ainda cumpre com as suas obrigações. Ela foi vista em vários quartos e com mais frequência no saguão do hotel. As aparições ainda não acabaram. Muitos visitantes disseram que viram o espírito do homem que dá nome ao hotel, o major-general e ex-presidente americano, Andrew Jackson, mas o estranho nessa história é que o major não morreu no hotel. A sua única ligação com o local é que quando o terreno abrigava um tribunal, construído após o incêndio do internato, Jackson foi indiciado por desacato e acusado de obstrução da justiça, pouco depois que ele e suas tropas derrotaram os britânicos na Batalha de Nova Orleans. Se é o espírito do major que assombra o hotel, ou alguma outra alma, é uma dúvida que sempre existirá. Assim como o Andrew Jackson Hotel, o Hotel Lafite também tem uma história de perda envolvendo o flagelo da febre amarela, que assolou Nova Orleans. Construído em 1849, o Hotel Lafite pertenceu à família Glazes, e foi utilizado como casa até 1866, quando foi vendida. Ao longo do século seguinte, a propriedade pertenceu a várias famílias, e só no século XX se tornou um hotel. Por ser um prédio antigo e que já pertenceu a vários moradores, esse hotel também tem sua cota de fantasmas assombrando seus quartos e corredores, principalmente o quarto 21, que é assombrado por uma criança de 8 ou 10 anos, chamada Marie, que era uma das filhas dos Glaze, e segundo a lenda, Marie foi uma das muitas vítimas da epidemia. O espírito costuma conversar com crianças hospedadas no Lafite, ela também é vista nos espelhos espalhados pelo lugar. Outros hóspedes ouviram uma menina chorando e tossindo em vários pontos do hotel. Marie não é a única alma que assombra o Lafite, hóspedes e funcionários relataram ter ouvido itens se movendo pelo hotel e até ouviram o som de um corpo sendo arrastado pelo chão. Outra história que circula pelo lugar é de uma jovem que escorregou e caiu na escada principal no século XIX, e sua aparição foi vista na escada, em uma camisola branca. Outro lugar assombrado pelas vítimas da doença é o terreno onde fica o Bourbon Orleans Hotel. Construído em 1815, antes de ser um hotel, o Bourbon Orleans foi um teatro, com um salão de baile anexado. Porém, em 1881, durante a epidemia, o prédio se transformou em um convento, que funcionou até 1960, quando foi vendido, tornando-se o hotel. Dizem que muitas das pessoas que morreram nesse local, incluindo crianças e freiras que não sobreviveram à doença, ainda vagam pelos corredores e quartos do histórico hotel. Uma aparição frequentemente vista é de uma dançarina solitária, que vai desaparecendo enquanto dança e flutua sob o lustre de cristal do salão de baile. Dizem que nesse salão muitas vezes aparece uma mancha de sangue nos pisos, e a equipe de limpeza alega que mesmo depois de limpa, a mancha reaparece logo em seguida. Muitos acreditam que essa mancha sobrenatural é o resultado de um dos muitos duelos mortais que ocorreram há mais de um século no local. Os acontecimentos estranhos não param por aí, o fantasma de um soldado da Guerra Civil também assombra o lugar. Ele é frequentemente visto mancando e arrastando a sua espada, entre o terceiro e o sexto andar. O quarto andar também tem muitas aparições, segundo relatos dos hóspedes e funcionários, fantasmas andam pelos corredores durante a noite, e atravessam os corpos de qualquer um que estiver passando. Porém o quarto mais assombrado é o quarto 644, o fantasma de uma mulher costuma ser visto durante a noite. Por quase um século, circularam rumores de que uma freira tirou a própria vida neste quarto, vários hóspedes relataram ouvir gritos angustiados saindo do local, outros afirmaram que foram acordados no meio da noite pelo fantasma de uma mulher vestida com um hábito, parada ao lado da cama, e segundo contam, o espírito apenas os observa com muita atenção, com uma expressão gentil e pensativa em seu rosto. Mesmo assim, isso não deixa de ser assustador. Nova Orleans, marcada pela epidemia de febre amarela, é um exemplo vívido de como grandes tragédias podem dar origem a histórias de fantasmas. A dor, o sofrimento e a perda imensa deixam uma impressão duradoura nas paisagens físicas e emocionais desses lugares. As almas que partiram, muitas vezes em circunstâncias trágicas, parecem deixar um eco de sua existência, uma presença que se manifesta através de lendas, avistamentos e sensações inexplicáveis.
As histórias de fantasmas que emergem desses eventos não são apenas contos de terror, mas também expressões de um lamento coletivo, e dos sussurros daqueles que tiveram suas vidas interrompidas bruscamente. Se você gostou, assista também a esses outros vídeos do canal. Obrigada e até o próximo vídeo.